A noite estava calma, mas a mente de Júlia fervilhava. Após a aula de filosofia, a frase de Sócrates ecoava como um mantra: uma vida que não é refletida não merece ser vivida. No silêncio de seu quarto, ela se perguntava o que isso realmente significava para ela. Naquele mesmo dia, Gabriel, seu amigo de discussões constantes, enviou-lhe um texto de Viktor Frankl sobre encontrar sentido na adversidade. Era um contraste brutal. Sócrates falava de reflexão, enquanto Frankl falava de sobrevivência. Júlia percebeu que havia uma conexão maior ali, algo que transcendia os séculos. Gabriel, você já pensou no que nos mantém de pé? Perguntou Júlia no dia seguinte. Ele sorriu. Não sei, Júlia. Acho que é o medo de cair. Júlia suspirou, sentindo o peso daquela resposta. A ideia de Frankl, de que até em campos de concentração era possível encontrar sentido, era ao mesmo tempo inspiradora e esmagadora. Eles estavam no início de uma jornada que não sabiam para onde os levaria, mas já tinham uma certeza: precisavam começar a perguntar. Na semana seguinte, Júlia propôs uma atividade na escola. Inspirada na alegoria da caverna de Platão, ela organizou um mural onde todos poderiam escrever sobre o que acreditavam ser o propósito de suas vidas. A ideia era simples, mas poderosa: sair das sombras do dia a dia e começar a buscar a luz da verdade. Gabriel, cético, questionou: Júlia, e se tudo isso for só um monte de ideias bonitas, mas sem nenhum impacto real? Talvez seja, Gabriel. Mas o impacto não começa em quem reflete. Se não mudarmos o que está dentro de nós, como vamos mudar o mundo? Respondeu Júlia. No final do dia, o mural estava cheio de mensagens. Algumas eram otimistas, outras profundamente melancólicas. Entre elas, uma frase se destacou: o que me mantém de pé é saber que amanhã pode ser melhor. Júlia olhou para aquilo e pensou: talvez o sentido da vida esteja mesmo nas perguntas que não paramos de fazer. No final da tarde, Júlia e Gabriel sentaram-se próximos ao mural, analisando as respostas que os colegas haviam escrito. A luz dourada do pôr do sol iluminava as palavras no papel, criando um contraste entre as frases esperançosas e aquelas mais sombrias. Olha isso aqui, disse Gabriel, apontando para uma resposta. Eu não sei qual é o meu propósito. Só estou vivendo porque não tenho outra escolha. Isso me deixou arrepiado. Júlia ficou em silêncio por alguns instantes. Era difícil lidar com a ideia de que tantas pessoas ao seu redor estavam apenas sobrevivendo, e não vivendo de verdade. Ela lembrou-se do que Viktor Frankl havia escrito sobre o vazio existencial: quando uma pessoa não encontra sentido em sua vida, ela é consumida pela apatia. Sabe, Gabriel, começou Júlia, Frankl dizia que o sofrimento em si não destrói uma pessoa. O que realmente destrói é a falta de sentido. Acho que a gente precisa ajudar os outros a enxergar que sempre há um porquê. Gabriel riu, nervoso. Isso é muito bonito, mas também muito difícil. Como é que a gente vai ajudar alguém a encontrar propósito se a gente mesmo está tentando descobrir o nosso? Júlia sorriu. Talvez seja assim que a gente descobre, Gabriel. Perguntando, discutindo, desafiando. Igual Sócrates fazia. A vida que não é refletida não merece ser vivida, lembra? Gabriel balançou a cabeça, pensativo. Ele sabia que Júlia estava certa, mas a ideia de mergulhar em questões tão profundas o deixava desconfortável. Era mais fácil, pensou ele, viver na caverna, onde as sombras pareciam ser tudo o que existia. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ele ficou encarando o teto de seu quarto, pensando nas palavras de Júlia e nas ideias que vinham de Sócrates e Frankl. Ele se perguntou se estava vivendo apenas entre sombras, como os prisioneiros da caverna de Platão. De repente, lembrou-se de algo que Clóvis de Barros Filho havia dito em uma palestra: as verdades não estão fora do nosso alcance. Elas já estão dentro de nós, esperando para serem resgatadas. Mas como, pensou Gabriel, ele poderia resgatar essas verdades? No dia seguinte, ele chegou à escola com uma ideia. Júlia, e se a gente fizer mais do que só um mural? E se a gente criar um espaço para debate? Tipo, uma roda de conversa onde as pessoas possam realmente refletir sobre as perguntas que estão dentro delas? Júlia sorriu, entusiasmada. Isso seria incrível, Gabriel. Seria como a maiêutica de Sócrates. A gente pode ajudar as pessoas a darem à luz as ideias que estão escondidas dentro delas. E assim, eles começaram a organizar a primeira roda de conversa da escola. Não sabiam o que esperava por eles, mas estavam determinados a sair das sombras e ajudar os outros a fazer o mesmo. Na semana seguinte,
A sala de aula estava preparada para a roda de conversa. As carteiras foram organizadas em um círculo, e no centro havia uma única pergunta escrita em letras grandes: o que dá sentido à sua vida? Júlia e Gabriel estavam nervosos. Não sabiam quantas pessoas apareceriam ou se alguém estaria disposto a compartilhar algo pessoal. Aos poucos, os colegas começaram a chegar. Mateus, o jogador de futebol da turma, foi o primeiro a se sentar. Depois, vieram Ana, que sempre carregava um livro, e Leandro, conhecido pelo senso de humor ácido. Bom, acho que já podemos começar, disse Júlia, tentando parecer confiante. Estamos aqui para conversar sobre o que dá sentido à vida. Não precisa ter a resposta certa, porque talvez ela nem exista. O importante é refletir. Mateus foi o primeiro a falar. Acho que o que dá sentido à minha vida é o futebol. Mas, para ser sincero, às vezes eu me pergunto se é isso mesmo ou se eu só jogo porque é o que esperam de mim. O silêncio tomou conta da sala. Júlia percebeu que aquela frase havia tocado algo em todos ali. Isso é uma pergunta importante, Mateus, respondeu Júlia. Victor Franco dizia que o sentido da vida não é algo fixo. Ele muda de acordo com nossas experiências. Talvez o que dá sentido hoje não seja o mesmo amanhã. E tudo bem. Ana, com o rosto levemente corado, resolveu se manifestar. Eu sempre achei que o que me dava sentido eram os livros. Mas, ultimamente, tenho me sentido perdida. Parece que estou só lendo para escapar da realidade. É como se eu estivesse vivendo uma vida que não é minha. Gabriel se inclinou para a frente. Isso me lembra o que Platão dizia sobre as sombras. Às vezes, o que achamos que é a nossa verdade pode ser só uma sombra do que realmente importa. Mas sair da caverna é difícil, porque dá medo. Leandro, que até então estava calado, soltou um suspiro e comentou: medo é pouco. Às vezes, parece que quanto mais você pensa, mais complicado tudo fica. Tipo, e se no final das contas nada disso fizer sentido? Júlia respondeu com calma. Pode ser que nunca encontremos todas as respostas, Leandro. Mas Clóvis de Barros Filho disse que a busca pela verdade é o que torna a vida mais rica. Não é sobre chegar a um lugar, mas sobre caminhar. Quando a roda terminou, Gabriel sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Ele percebeu que todos estavam enfrentando suas próprias versões das sombras, mas ninguém tinha uma lanterna para iluminar o caminho. Na saída da escola, ele comentou com Júlia: sabe o que me deixou mais pensativo? Parece que, no fundo, ninguém sabe exatamente o que está fazendo aqui. Todo mundo só está tentando. Júlia riu, mas com um toque de melancolia. Bem-vindo ao clube, Gabriel. Acho que isso é ser humano. Sócrates dizia que a única sabedoria que podemos ter é saber que nada sabemos. Talvez ele estivesse certo. Enquanto caminhavam, Gabriel começou a tocar em um ponto que sempre o incomodou. E se o sentido da vida for só algo que inventamos para nos sentirmos melhor? Digo, e se tudo isso for só vazio? Júlia parou e o encarou. Franco viveu em um lugar onde o vazio era absoluto, onde não havia nada além de sofrimento. E mesmo assim, ele encontrou um motivo para continuar. Se ele conseguiu, talvez a gente também consiga. Gabriel ficou em silêncio, refletindo sobre aquilo. Ele percebeu que, embora não tivesse todas as respostas, havia algo de poderoso em simplesmente perguntar. Naquela noite, Gabriel não conseguiu pregar os olhos. As palavras de Júlia ecoavam na sua mente. Franco encontrou sentido até onde não havia nada. Mas, para ele, o vazio era assustador demais. Ele se levantou da cama, pegou o celular e começou a pesquisar mais sobre Victor Franco. Encontrou um trecho que o marcou profundamente. A questão não é o que esperamos da vida, mas o que a vida espera de nós. Gabriel se sentou na beira da cama, pensando em como isso mudava tudo. Durante tanto tempo, ele acreditou que precisava descobrir o que queria da vida, mas nunca tinha considerado o oposto, o que ele tinha a oferecer ao mundo. No dia seguinte, enquanto esperava Júlia no portão da escola, ele compartilhou o que havia lido. Júlia, e se a gente estiver fazendo a pergunta errada? Talvez o propósito não seja algo que a gente escolhe, mas algo que a vida coloca na nossa frente. Júlia sorriu, impressionada. Isso faz todo sentido, Gabriel. É como que Clóvis disse sobre as verdades. Elas já estão dentro de nós, mas às vezes só conseguimos enxergá-las quando paramos de procurar fora. Gabriel suspirou, aliviado. Pela primeira vez, sentiu que estava um passo mais perto de entender o que o incomodava tanto. Mas a jornada estava longe de terminar.
Na sala de aula, Júlia decidiu desafiar os colegas com outra pergunta. Se o propósito não é algo que você escolhe, mas algo que a vida espera de você, o que vocês acham que a vida está pedindo agora? O silêncio foi imediato. Era uma pergunta simples, mas que carregava um peso enorme. Mateus, o jogador, foi o primeiro a falar. Acho que a vida está pedindo para eu tentar de verdade. Tipo, parar de jogar só porque é o que todo mundo espera e começar a jogar porque eu quero ser o melhor. Ana, que sempre estava mergulhada em seus livros, comentou em seguida. Para mim, acho que a vida está pedindo para eu parar de me esconder. Ler é ótimo, mas eu acho que estou usando isso para evitar enfrentar as coisas que realmente me assustam. Leandro, que sempre parecia cético, deu de ombros e disse: e se a vida não estiver pedindo nada? E se ela só existir? A gente que fica inventando essas coisas para ter um motivo para continuar. Júlia olhou para ele, pensativa. Talvez, Leandro. Mas mesmo que seja assim, inventar motivos é o que nos faz humanos. Victor Franco dizia que o sentido não é algo dado de bandeja, mas algo que a gente constrói, mesmo nas piores circunstâncias. Então, por que não construir algo que faça a vida valer a pena? Na saída da aula, Júlia e Gabriel caminhavam juntos pelo corredor. Gabriel, que sempre era o mais cético, finalmente admitiu: talvez o vazio não seja algo a ser evitado. Talvez ele seja só um espaço esperando para ser preenchido. E acho que isso é o que Franco e até Sócrates queriam dizer. O sentido não está pronto. A gente cria ele, todos os dias. Júlia sorriu, satisfeita. Exatamente. E acho que, só de a gente estar fazendo essas perguntas, já estamos saindo da caverna. E pela primeira vez, Gabriel sentiu que o vazio dentro dele não era tão assustador. Era, na verdade, um convite para algo maior. A roda de conversa continuou a crescer. O mural que antes era só uma coleção de frases soltas agora estava repleto de respostas mais profundas. Algumas ainda eram vagas, mas muitas começavam a refletir o esforço genuíno dos colegas em encontrar algo significativo. Uma frase em particular chamou a atenção de Júlia: meu propósito é encontrar algo que me faça sentir vivo. Ela ficou pensando naquilo enquanto Gabriel, ao lado, lia em silêncio. Algo que me faça sentir vivo, murmurou ele. É engraçado, né? Parece óbvio, mas a gente vive tanto no automático que esquece de prestar atenção no que realmente nos dá vida. Júlia concordou. E, às vezes, o que nos dá vida está bem na nossa frente, mas estamos tão presos às sombras que não conseguimos ver. Gabriel olhou para ela, intrigado. Tipo o quê? Ela sorriu. Tipo isso aqui. Essa roda de conversa. Essas perguntas que estão tirando a gente da nossa zona de conforto. Não parece que, de alguma forma, isso nos aproxima de quem realmente somos? Gabriel ficou em silêncio por um momento, refletindo. Ele percebeu que Júlia tinha razão. Embora ainda sentisse que tinha mais perguntas do que respostas, ele não podia negar que, pela primeira vez, sentia que estava construindo algo significativo. Naquela tarde, a professora Paula decidiu se juntar à conversa. Com um sorriso, ela apontou para uma frase que alguém havia escrito no mural: a vida é sobre encontrar sua verdade. Essa frase me lembra o que Sócrates dizia sobre a importância de conhecer a si mesmo. Vocês já pararam para pensar que a busca pelo propósito é, na verdade, uma busca por quem vocês realmente são? Júlia imediatamente lembrou-se das palestras de Clóvis de Barros Filho. Acho que sim, professora. Clóvis disse que as verdades não estão fora, mas dentro de nós. É como se a gente precisasse lembrar do que já sabemos, mas esquecemos. A professora assentiu. Exatamente. Platão chamava isso de reminiscência. A ideia de que a alma já conhecia as verdades, mas, ao nascer, esqueceu. É por isso que o diálogo é tão importante. Ele nos ajuda a resgatar aquilo que está adormecido dentro de nós. Gabriel, que até então estava ouvindo, finalmente se manifestou. Então, quer dizer que as respostas que estamos procurando já estão com a gente? Só precisamos trazê-las à tona? Isso mesmo, Gabriel, respondeu a professora. E sabe o que é mais interessante? À medida que vocês ajudam outras pessoas a refletir, vocês também começam a enxergar mais claramente o que está dentro de vocês. Gabriel sorriu. Ele não sabia ao certo o que estava descobrindo, mas sabia que estava no caminho certo. E, pela primeira vez, isso era o suficiente. Nos dias que se seguiram, a roda de conversa começou a ter um impacto maior do que Júlia e Gabriel imaginavam. Não era apenas um espaço para desabafos ou reflexões.
Era um lugar onde todos pareciam começar a enxergar o mundo de forma diferente, como se as sombras da caverna de Platão estivessem começando a dissipar. Mateus, que sempre falava sobre o futebol como sua única motivação, levantou uma questão surpreendente durante uma das reuniões. Eu sempre achei que o futebol fosse meu propósito, mas agora estou pensando. E se eu estiver usando isso como uma desculpa para não pensar no que realmente quero? Tipo, e se o futebol for só a sombra e não a luz? Houve um silêncio reflexivo, até que Ana respondeu: acho que não tem problema se for uma sombra. O importante é que você reconheça isso e comece a buscar o que está por trás dela. É como Franco dizia, o propósito pode mudar com o tempo, mas você precisa estar aberto a encontrá-lo em qualquer lugar. Júlia ficou impressionada com a profundidade da discussão. O que começou como uma simples tentativa de entender o que dava sentido à vida havia se transformado em algo muito maior. Era como se todos estivessem, pouco a pouco, encontrando sua própria saída da caverna. Naquela tarde, Gabriel procurou Júlia para uma conversa mais pessoal. Eles se sentaram no pátio da escola, onde o sol já começava a se esconder atrás dos prédios. Júlia, posso te confessar uma coisa? Perguntou ele, mexendo nos cadarços do tênis. Claro, Gabriel. O que foi? Ele respirou fundo antes de responder. Eu sempre achei que não tinha nada para oferecer ao mundo. Tipo, eu vi as pessoas ao meu redor encontrando coisas que as deixavam felizes, enquanto eu só existia. Mas, depois de tudo isso, acho que estou começando a entender que o propósito não é algo que você tem. É algo que você constrói. Júlia sorriu, emocionada. E você está construindo, Gabriel. A cada conversa, a cada pergunta que você faz, você está criando algo que não existia antes. Ele olhou para ela, com os olhos brilhando de gratidão. E sabe o que mais? Acho que meu propósito, pelo menos agora, é continuar ajudando os outros a saírem da caverna. Porque, no fundo, acho que é isso que também está me ajudando a sair. Júlia colocou a mão no ombro dele. Você está certo. E acho que estamos apenas começando. Ainda temos muito para descobrir, mas, juntos, podemos ir mais longe do que imaginamos. Enquanto o dia se transformava em noite, os dois amigos perceberam que, embora a jornada fosse longa, eles finalmente estavam no caminho certo. E, pela primeira vez, sentiam-se vivos. Era o dia da apresentação final do projeto. O auditório da escola estava lotado, e Júlia e Gabriel estavam nos bastidores, ajustando os últimos detalhes. Ambos sabiam que o que estavam prestes a fazer ia muito além de um simples trabalho escolar. Eles queriam inspirar outras pessoas a começarem suas próprias buscas por propósito. Pronta? Perguntou Gabriel, segurando o violão. Mais ou menos. E você? Respondeu Júlia, nervosa, mas sorrindo. Nem um pouco. Mas acho que é isso que dá sentido, né? Fazer algo mesmo quando você não tem certeza de que vai dar certo. Os dois subiram ao palco sob uma salva de palmas. Júlia começou. Boa tarde a todos. Hoje queremos compartilhar um pouco do que aprendemos nos últimos meses. Começamos com uma pergunta simples. Qual é o seu porquê? Achamos que as respostas seriam fáceis, mas descobrimos que, para muita gente, essa é a pergunta mais difícil de responder. Gabriel continuou. No processo, encontramos duas grandes inspirações: Viktor Frankl e sua busca por sentido, mesmo em meio ao sofrimento extremo, e Sócrates, que acreditava que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Foi com essas ideias que começamos a nos questionar. O que nos mantém de pé? Júlia respirou fundo e olhou para a plateia. Descobrimos que o sentido da vida não é algo que você encontra. É algo que você constrói. E que essa construção começa quando você decide olhar para além das sombras, como na caverna de Platão. Não é fácil, mas cada passo nessa direção faz a vida valer a pena. Enquanto Gabriel tocava uma melodia suave no violão, Júlia fez um convite à plateia. Queremos que vocês façam a mesma pergunta que fizemos a nós mesmos. Qual é o seu porquê? Talvez a resposta não venha hoje, ou amanhã. Mas, como Viktor Frankl disse, a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo quando estamos confrontados com o sofrimento. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Mateus, que estava na plateia, levantou a mão. Posso dizer o que eu descobri? Júlia sorriu. Claro, Mateus. Esse é o momento. Ele se levantou, visivelmente nervoso, mas determinado. Eu achava que meu propósito era ser jogador de futebol. Mas percebi que o que realmente me faz feliz é ensinar. Quero ser professor de educação física.
Quero ajudar outras pessoas a encontrarem o que as faz se sentir vivas, assim como vocês me ajudaram. A plateia aplaudiu, e outros alunos começaram a compartilhar suas descobertas. Ana falou sobre como queria começar a escrever suas próprias histórias, ao invés de apenas ler as dos outros. Leandro, sempre cético, admitiu que estava começando a acreditar que o sentido da vida poderia ser construído aos poucos, sem pressa. Quando a apresentação terminou, Júlia e Gabriel desceram do palco emocionados. A professora Paula os recebeu com um abraço apertado. Vocês fizeram mais do que um trabalho escolar. Vocês mudaram vidas. Enquanto caminhavam para casa, Gabriel olhou para Júlia com um sorriso. Acho que agora entendo o que Franco queria dizer. O sentido da vida não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você dá. Júlia assentiu, olhando para o céu estrelado. E, às vezes, o que você dá ao mundo acaba te salvando também. Depois da apresentação, o mural da escola passou a ser um espaço permanente. Todos os dias, novos bilhetes eram colocados, trazendo reflexões, dúvidas e pequenos fragmentos de sentido. Júlia e Gabriel se tornaram os guardiões não oficiais daquele espaço. Sempre que um bilhete os tocava profundamente, eles discutiam sobre ele no final do dia. Um em particular chamou a atenção deles. Eu não sei quem sou, mas sei que quero descobrir. Gabriel leu a frase em voz alta e ficou pensativo. Isso me lembra do que Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Acho que é a pergunta mais importante de todas, mas também a mais difícil. Júlia concordou. E também a mais longa. A gente nunca para de se conhecer. É como Clovis disse, a busca pelas verdades é uma jornada que dura a vida inteira. Mas essa jornada é o que faz tudo valer a pena. Naquele momento, Júlia percebeu que o trabalho deles não terminava ali. O propósito que eles haviam construído era um caminho sem fim, mas isso não os assustava. Pelo contrário, dava-lhes energia para continuar. Alguns meses depois, Gabriel estava sentado no pátio da escola, com o violão no colo, quando a professora Paula se aproximou. Ainda pensando no propósito? Perguntou ela com um sorriso. Gabriel riu. Acho que agora percebo que nunca vou parar de pensar nisso. E, sabe, estou bem com isso. A professora assentiu. Isso é bom. A filosofia não tem o objetivo de dar respostas definitivas, mas de nos ensinar a perguntar melhor. E vocês fizeram isso de um jeito que tocou todos ao redor. Mais tarde, Júlia apareceu, trazendo um caderno cheio de anotações. Gabriel, eu estava pensando, e se a gente levasse essa ideia do mural e das rodas de conversa para outras escolas? Acho que muita gente pode se beneficiar disso. Gabriel sorriu, entusiasmado. Seria incrível. Porque, no fundo, todos estamos tentando sair das nossas cavernas, né? Talvez a gente possa ajudar mais pessoas a começarem essa jornada. Eles começaram a planejar o próximo passo, cientes de que ainda tinham muito a aprender. Mas agora, tinham algo que nunca tiveram antes, um propósito claro. Enquanto caminhavam juntos para casa, Júlia lembrou-se de uma frase de Victor Franco que havia anotado em seu caderno. O homem não é apenas um ser que existe, mas um ser que sempre decide o que será no próximo momento. E naquele momento, Júlia e Gabriel decidiram que seriam agentes de mudança, ajudando outros a encontrarem o sentido de suas vidas.